Olá, boa tarde. Hoje nós vamos apresentar sobre a evolução do significado atribuído ao BIM. Nesse trabalho, a evolução se refere não só à sucessão de termos, mas também à evolução de sua aplicação e uso, seu significado para a arquitetura e na construção civil, processo projetual e modelagem. Além disso, será abordado como se deu a transição até o BIM, como foi a evolução da própria tecnologia, quais tipos de avanço a mudança gera, as dificuldades decorrentes dela e o que deve vir adiante. O processo de busca e seleção das bibliografias que utilizamos foi feito a partir de uma pesquisa nos sites indexadores, a maioria encontrada na plataforma Cielo, dentre elas artigos e dissertações de mestrado que tivessem como tema central relacionado à história, a implementação e ensino do BIM. Então, essas aqui são as nossas referências. Manual de BIM. Então, a nossa bibliografia base escolhida foi o Manual de BIM, um guia de modelagem da informação da construção para arquitetos, engenheiros, gerentes, construtores e incorporadores, de Eastman, Teichol, Sachs e Liston, de 2014, que é uma das principais referências quando se trata de BIM, como colocado por Gaspar em sua tese de mestrado, o significado atribuído ao BIM ao longo do tempo, de 2019. Então, o que é o BIM? O BIM é uma tecnologia relativamente atual desenvolvida para auxiliar projetistas. Essa tecnologia torna possível a criação de modelos virtuais precisos, com toda a informação necessária para acelerar o processo de construção. Além disso, o BIM proporciona uma experiência integrada com todas as disciplinas requeridas para um projeto, permitindo a extração de informações relevantes e uma experiência mais completa e rápida, que resulta numa melhor qualidade final, com custos e prazos reduzidos. Atualmente, a elaboração de projetos de construções ainda está muito baseada na utilização de artifícios que já se encontram defasados e que não acompanham os ideais arquitetônicos mais contemporâneos. Esse atual modelo é chamado de uma comunicação baseada em papel e está sujeito a diversas desavenças, dentre elas, torna o processo uma elaboração em trabalho fragmentado que necessita de avaliação bem precisa para correção. A interlocução entre os autores é muito presa ao papel e isso gera muitos erros e omissões, além de atritos, maior desembolso financeiro e também aumenta a chance de entregas após o prazo. A produção exige uma carga horária maior, a complexidade em estabelecer alterações do projeto, pois as etapas são feitas sem integração, e ainda há uma grande demanda de profissionais para execução e alta quantidade de documentos que devem ser verificados e associados. Então, é um trabalho que exige muita gente e muitos documentos. Então, o manual de BIM diferencia essas duas ferramentas. CAD, que significa Computer Aided Design, e BIM, que significa Building Information Modeling. Os sistemas CAD geram arquivos digitais e desenhos plotados, sendo baseado em vetores, tipos de linhas associados e layers. Mais tarde, houve a introdução do 3D, que é o CAD 3D, que apesar dos avanços, não trouxe mudanças tão significativas. Então, com foco no 3D, o BIM inclui desenhos e múltiplas vistas 2D e 3D e permite a união de diversos dados. Além disso, a ferramenta BIM permite a obtenção de diversas informações a partir do modelo. Então, a definição do que é o BIM. De acordo com o manual de BIM, sua definição é tecnologia de modelagem, um conjunto associado de processos para produzir, comunicar e analisar modelos de construção, sendo que esses modelos de construção são caracterizados por componentes de construção, componentes que incluem dados que descrevem como eles se comportam, dados consistentes e não redundantes, dados coordenados. Em sua tese de mestrado de 2019, o significado atribuído ao BIM ao longo do tempo, de João Alberto da Mota Gaspar, afirma que o termo ultrapassa somente o significado tecnológico e se estende a outras áreas da construção, como logística de operação. Então, ele divide o BIM em 3 visões diferentes, que são essas. Building Information Modeling, que diz que seriam processos de gestão.
Building Information Modeling ou Models, como uso de modelos. E, por último, Building Information Modeling Solutions, que seriam sistemas computacionais. O manual de BIM traz a definição de BIM da M.A. Mortensen Company. E, segundo ela, o BIM é uma simulação inteligente de arquitetura e deve conter 6 características essenciais. Então, esse modelo deve ser digital, espacial, 3D, mensurável, abrangente, acessível e durável. Assim, na dissertação de Gaspar, ele traz uma série de definições. Por exemplo, segundo o Eastman, de 2008, o BIM é uma tecnologia de modelagem associada a um conjunto de processos para produzir, comunicar e analisar modelos de construção. Quer dizer que o Eastman está enquadrando a definição de BIM como processos. E ele ainda continua. Usamos intencional e consistentemente o acrônimo BIM para descrever uma atividade, modeling, e não para descrever um objeto, model. Isso reflete nossa crença de que BIM não é uma coisa nem um tipo de software. É uma atividade humana que, em última instância, envolve amplas mudanças no processo de construção. Ele traz outras definições também. No BIM Dictionary, por exemplo, diz que Building Information Modeling, BIM, é um conjunto de tecnologias, processos, políticas que permitem que as várias partes interessadas participem de forma colaborativa do projeto, construção e operação de uma instalação predial no espaço virtual, que também enquadra a definição na visão como processo. Outra definição, também do BIM Dictionary, diz que Building Information Model, BIM Model, é um modelo digital 3D baseado em objetos e rico em dados gerado por um participante do projeto usando o software BIM. Então, ele faz a diferença entre a parte que é de processo e a parte que é de modelo. E a Autodesk ainda vê de uma forma diferente, que ela vê o BIM como um conjunto de sistemas. Essa tabela, apresentada na tese de mestrado do autor, João Alberto da Mota Gaspar, mostra essas definições, a referência de cada um e como cada um vê, que são essas categorias. A definição de Engelbart, de 1962, é tida como um marco inicial para o BIM, para o conceito, não para o termo, que é projeto orientado a objetos, manipulação paramétrica, banco de dados e relacionais. Uma última definição ainda, a da AIA, retirada da dissertação de Freitas de 2014, diz que é um modelo baseado em tecnologia ligada a uma base de dados e informação do projeto. Paramétricos. Os objetos paramétricos são essenciais para o BIM, como colocado no livro Manual de BIM. Eles são compostos por dados e regras associados. Nesse contexto, qualquer alteração ao objeto muda suas regras e a viabilidade da existência da geometria, além de suas características. Parte desses dados se referem a traços específicos de cada objeto, possibilitando a construção de objetos personalizados. Então, as tecnologias que permitem que os usuários produzam modelos parametrizados são as chamadas ferramentas BIM de autoria. Vivian de la Torre, em sua dissertação de mestrado, também aborda a modelagem paramétrica e pontua que a modelagem paramétrica diferencia o BIM de sistemas CAD, que foi desenvolvida nos anos 80 e que não representa objetos com geometrias e propriedades físicas. Ela ainda aborda a questão das famílias de objetos, que podem ser modificadas, editadas, e as bibliotecas de objetos ainda podem ser expandidas e alteradas. Então, como eu disse, não existe um consenso sobre a definição definitiva do BIM, mas há um consenso do que não é BIM. Então, nesse sentido, o Manual de BIM cita que não é BIM modelos que só contêm dados 3D sem atributos de objetos, modelos sem suporte para comportamento, modelos compostos por múltiplas referências CAD 2D combinadas, modelos em que a alteração de uma vista não modifica automaticamente a outra.
Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os inúmeros benefícios decorrentes do uso do BIM nas várias fases do edifício. No livro manual do BIM é feita uma separação por categoria. Logo, na pré-construção, a possibilidade de determinar antecipadamente uma prévia do orçamento, devido ao vínculo do modelo a uma base de dados de custo, pode ser uma grande ajuda ao proprietário. Além disso, as avaliações prévias aumentam a qualidade e o desempenho da construção, sendo possível avaliar com antecedência se o projeto satisfaz ou não os requisitos. No projeto, ele facilita o trabalho simultâneo de múltiplas disciplinas, sendo mais rápido do que na comunicação em papel, havendo uma redução de tempo, sendo eficiente e facilitando a percepção de falhas. Na construção e na fabricação, é possível identificar as interferências, evitando erros e omissões de projeto antes da construção. A base para componentes fabricados facilita a fabricação, a precisão permite a pré-fabricação fora do canteiro de obras e minimiza o desperdício de esforços e reduz também a quantidade de materiais, reduz os custos e também a precisão da quantidade dos materiais e dos objetos. Na pós-construção, serve para verificar se todos os sistemas funcionam corretamente após a construção. E um exemplo disso é apresentado na dissertação de mestrado de João Gonçalo Andrade Freitas, em 2014, Metodologia BIM, uma nova abordagem, uma nova esperança, que a gente pode ver nessa imagem, que é quando ele cita que a manutenção da Opera House de Sydney é feita com a utilização da tecnologia BIM. Portanto, é evidente que a implantação da metodologia BIM traz inúmeros benefícios, mas a mudança trará ou poderá trazer desafios. O primeiro se refere aos desafios de colaboração e equipe, porque requer uma metodologia adequada para colaboração e compartilhamento do modelo. Depois, as mudanças legais na propriedade e produção da documentação. Assim, a quem pertencem esses modelos? Também mudanças na prática e no uso da informação, integrar o processo de produção e de construção e uso de modelo compartilhado de construção. E também questões ligadas à implantação, onde é necessário um plano de implementação para as empresas que buscam trocar o CAD pelo sistema BIM, que vai além da aquisição de software, treinamento e atualização de hardware. Ainda se tratando de benefícios e desafios, pode-se fazer uma relação com o artigo Adoção do BIM na Indústria de Construção no Quênia, que expõe a realidade atual da implementação da metodologia no país. Os autores Mutoni Nazila e Chris Cloete pontuam os benefícios e os desafios da aplicação do BIM no Quênia, a partir de uma pesquisa feita com os profissionais da área da construção. Segundo os autores, o BIM é um conceito relativamente novo no Quênia e a sua adoção e implementação são lentas, porque o país tem diferentes órgãos regulamentadores para diferentes setores da indústria da construção. Assim, embora o setor de construção seja um dos principais pilares do crescimento econômico no país, representando 7% do produto nacional bruto, a aplicação do BIM na indústria de construção queniana ainda está atrasada. Também afirmam que, no geral, a aplicação do BIM traz benefícios, sendo eles aumentar a produtividade, melhorar a colaboração, a comunicação e a visualização, reduzir o tempo e o custo da construção e etc. Mas também, no caso do Quênia, está sujeita a vários obstáculos, incluindo o alto custo de compra e atualização de software, falta de conscientização sobre a utilização do BIM, ausência de apoio governamental para sua aplicação, ausência de instalações de treinamento, pesquisa deficiente e inovação, e ausência de leis e políticas que obriguem o seu uso. Fazendo um contraponto com outros países, a partir da dissertação de mestrado da Vivian de la Torre, Potencialidades e Limites do BIM no Ensino da Arquitetura, uma proposta de implementação de 2014, e também dessas dificuldades no Quênia, é possível inferir sobre a necessidade de esforços externos e conjuntos para a consolidação e implementação do BIM, nesse processo construtivo. A autora ela dá exemplos de países onde o uso da metodologia BIM já é incentivado. O exemplo da Finlândia mostra que lá, além do apoio do governo para a implementação do BIM, há a colaboração entre o setor privado, definido como empresas e universidades e organizações, e o setor público. Na Noruega,
Esse apoio vem da Associação das Construtoras Norueguesas, além de algumas iniciativas privadas. No caso da Dinamarca, o governo criou a iniciativa A Construção Digital, e desde 2007 as construções do governo se utilizam dessa tecnologia. Em Singapura, o governo vem incentivando o uso do BIM desde 1997, enquanto nos Estados Unidos o incentivo vem de organizações não governamentais, sem fins lucrativos, que buscam contribuir para o melhor desempenho das edificações. Então, reitera-se que não basta a compra de software e um simples treinamento. Existem várias tecnologias relacionadas à tecnologia BIM, e, em seu artigo A Evolução do Significado Atribuído ao Crônico BIM, uma perspectiva no tempo, de 2017, os autores João Alberto da Mota Gaspar e Regina Coeli Herschel listam a sucessão de termos até chegar ao BIM, mas eu vou falar somente sobre os 4 termos que eles apontam como os precursores desse acrônimo. O primeiro, Building Design System. O termo apareceu pela primeira vez no artigo de Lesniak, Grodzki e Wintarski, em 1975, e foi definido como sistema computacional de projetos de edifícios adequado à construção sistematizada e industrializada. Building Description System aparece pela primeira vez no artigo de Eastman, em 1976, com a definição de programas constituídos por grandes bancos de dados que têm o potencial de substituir desenhos como documentos para construção, permitindo análises visuais, coordenação, quantitativos, avaliação de código de edificações e até mesmo fabricação automatizada de componentes. Integrated Building Model, também de Eastman, só que em 1980, foi resultado de seu trabalho, formado por um sistema de equipamentos, um hardware, que dava suporte a um banco de dados com as informações do modelo. A solução realizada por Eastman devia ser capaz de fornecer e armazenar informações para programas de análise de critérios funcionais, análise estrutural e térmica, orçamento e modelagem financeira. O último, Design Data Model, de Encarnação e Krause, de 1982. O primeiro termo Design Data Model encontrado na pesquisa está em um artigo de Forceau e Valette, também de 1982. Esse texto de Gaspar e de Herschel aponta o termo Building Product Model, que o uso, a popularidade do termo Building Product Model caiu, enquanto o uso de Building Information Model cresce a partir de 2004 e se torna o principal entre 2008 e 2009. Já na última década, os termos que mais foram pesquisados são Building Information Modeling, Computer-Aided Architectural Design e Virtual Design Construction. Os termos precursores têm significados similares, onde o foco está na tecnologia que dá suporte à produção de projetos de computador e na modelagem orientada a objetos. Dentre as amostras estudadas, apenas o CAR, em 2009, é consistente com a terminologia BIM controlada de Eastman, em 2008, e parece estar além do escopo da tecnologia de computação, por isso tem um significado mais extenso e está relacionado ao processo de produção de projeto e construção. Portanto, o significado atribuído ao termo BIM evoluiu. Assim como a análise feita por João Alberto da Mota Gaspar sobre a utilização dos termos ao longo do tempo, Fernando Machado, Regina Herschel e Sérgio Skir fizeram uma análise interessante sobre a produção científica brasileira sobre a modelagem de informação da construção, abordando como houve na última década um crescimento na difusão acadêmica do uso do BIM, e nas palavras dos autores, evidenciando a importância de traçar tendências e de compreender o comportamento da evolução e involução das publicações sobre o BIM. Dessa forma, não nos aprofundaremos no tema, pois no artigo os autores apresentam mais os resultados da pesquisa, mas vale a pena conferir caso se interesse pelo assunto. Em sua dissertação de mestrado, João Gonçalo Andrade de Freitas, em 2014, argumenta que a evolução do BIM foi necessária frente a, nas palavras do autor, necessidade de uma representação mais detalhada dos pontos de construção de uma obra. Assim, surgiram as denominações BIM 1.0, BIM 2.0 e BIM 3.0. O BIM 1.0 se caracteriza pela substituição de projetos 2D em CAD por projetos em modelos 3D, e não havia colaboração entre os diferentes profissionais envolvidos. Já o BIM 2.0 se refere ao uso do BIM por outros profissionais além dos projetistas e se baseia na cooperação entre as partes.
O autor afirma que, nesse caso, dados como tempo e custo começam a ser associados ao modelo. Finalmente, o BIM 3.0 permite a criação de um modelo de dados completo sobre a construção de um edifício, por meio da troca de informações entre os especialistas envolvidos. A tecnologia BIM tem como um de seus requisitos a interoperabilidade, de modo que quando os dados são transferidos, não há perda ou mudança de nada. Essa característica é garantida por sistemas que são constantemente atualizados e reformados, como, por exemplo, o formato IFC. Sendo assim, tal atributo beneficia as diferentes modalidades da construção, a arquitetônica, a estrutural e a de instalações, que necessitam de uma geometria específica individual. Fazendo referência novamente à dissertação de mestrado de Vivian Della Torre, a autora traz a definição de Zucker sobre os 3 estágios de adoção do BIM. O primeiro estágio, nas palavras de Della Torre, se caracteriza pela modelagem baseada em objeto. Nesse estágio, geralmente ocorre a atuação de apenas uma disciplina de projeto e o resultado da geometria 3D e a documentação. O segundo estágio, a colaboração entre disciplinas diferentes resulta em modelos 3D, tempo, e 5D, custos, e a verificação de conflitos no modelo. O último estágio diz respeito à integração entre todas as fases, concepção, construção e operação, envolvendo múltiplas disciplinas. O Manual de BIM traz um breve histórico sobre a história da tecnologia da modelagem na construção. Segundo ele, a modelagem de sólidos 3D foi desenvolvida no final da década de 60 e, em 1987, isso culminaria no primeiro filme com computação gráfica, Tron. Em 1973, foi desenvolvida uma forma fácil de criação e edição de sólidos 3D. 2 formas de modelagem foram desenvolvidas, a representação por fronteira e a geometria sólida construtiva, as quais se fundiram mais tarde. No final dos anos 70 e início dos anos 80, foi desenvolvida a modelagem para edifícios. A tecnologia utilizada em ferramentas BIM fornece aos profissionais da área uma maior praticidade em produzir seus projetos, uma vez que une dados e técnicas. Dessa forma, a previsão era, até o ano de 2007, data de produção do livro Manual do BIM, que o BIM fosse cada vez mais utilizado na área da construção civil. Porém, essa passagem iria colidir com os costumes dos usuários do sistema CAD, tornando a transição um pouco mais complexa. Os primeiros softwares que desenvolveram um BIM voltado para edificações foram criados por Vigil e Shawcross em 1975, Eastman também em 1975 e Yaski em 1981. No início, a evolução de tal tecnologia encontrou 2 barreiras imediatas: o custo elevado da própria produção e a resistência das pessoas que já estavam acostumadas com softwares CAD. Entretanto, os pesquisadores continuaram com as tentativas até tornarem o BIM factível. Diante disso, durante os anos 90, mais pesquisas foram feitas no âmbito de realizar a produção por modelagem na prática e em estudos teóricos. Nomes que se destacam nessa época são Dillin, em 1988, Kalai, em 1989 e Eastman, em 1992. Em conclusão, estudiosos da área possuem a ideologia de que a tecnologia BIM atual já estava sendo analisada para utilização há mais de 20 anos. Como termo posterior ao BIM, o CIM, City Information Modeling, tem sido apontado como uma extensão do conceito de BIM para o espaço urbano, de modo a facilitar a coleta de dados do mundo real, a análise dos dados e a proposição de cenários futuros. Dessa forma, os conceitos se sobrepõem e se relacionam, se mostrando necessário devido à evolução das tecnologias e à integração entre áreas. Amorim cita outros 3 autores, Gil, Almeida e Duarte, que entendem o CIM como equivalente ao BIM para o urbanismo, podendo ser usado no planejamento urbano como ferramenta de apoio à decisão. Também é citado uma fala de Stojanovski, em 2013, onde diz que o CIM é uma analogia ao BIM em urbanismo. Apesar de, nessa fala, reduzir o conceito do CIM ao âmbito de projeção urbana, o autor explicita que, a partir da análise do outro artigo do mesmo,
Stojanovski aproxima o SIM de um recurso para análise de relações urbanas. Devido à falta de um conceito de identificar a visão dos principais para Devido à falta de um consenso quando se trata do conceito de SIM, procurou-se identificar a visão dos principais provedores de tecnologia. A Autodesk adota o termo BIM para a infraestrutura. Para Bentley, sua visão de SIM se refere à projeção, construção e operação da infraestrutura física urbana. Na visão de Esri, um dos primeiros usos do mapeamento urbano 3D é a simulação para modelagem de inundações, que vem crescendo desde o furacão Katrina em 2005. E, por fim, para a IA, se trata de um modelo baseado em tecnologia ligada a uma base de dados de informação do projeto. Nesse sentido, o autor afirma que o conceito de BIM está contido no conceito de SIM, da mesma forma que o conceito de CAD está contido no conceito de BIM, sendo importante destacar que, por estar contido, não significa que o termo anterior foi superado, ultrapassado ou substituído. Essas circunstâncias só indicam uma relação de hierarquia e integração, pois, como já foi visto também com os termos precursores do BIM, que novos termos e definições vão aparecendo para abranger outros limites. Então, essa foi a nossa apresentação sobre a evolução do significado atribuído ao BIM, da disciplina de Computação Gráfica para Arquitetura do professor Bruno Massaro. Nosso grupo é composto por mim, Sofia Maria Negres. Por mim, Maria Eduarda Bassini. Maria Carolina Brito. E nós somos o terceiro período de Arquitetura e Urbanismo da UFES.